Olá, meus queridos alunos do estágio supervisionado 3. Estamos entrando num novo conteúdo que liga, essa questão da observação, da regência do professor. Então, nós vimos, primeiramente, como planejar, vimos como executar sua posição em sala de aula, as questões das práticas em sala de aula. E agora nós vamos falar sobre avaliação, né? É uma palavrinha que para muitos tem um peso, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Ah, estou sendo avaliado. Quem gosta de ser avaliado? Ninguém gosta de ser avaliado. Então, nesse quesito, nós iremos ver algumas estratégias de avaliação. Eu tenho avaliação diagnóstica, né? Eu tenho avaliação formativa, contínua. Então, essas avaliações, elas têm que estar dentro do processo, elas têm que estar dentro do meu planejamento. Olha só, uma coisa vai ligando a outra, né? Então, são avaliações que eu vou estipular para o meu ensino, né? E tem que ficar bem claro para o meu aluno como é minha avaliação. É igual quando eu estou aqui. Como é que é minha avaliação? Eu trago um cronograma, falo, olha, gente, eu vou avaliar vocês em debates, eu vou avaliar vocês debates, fóruns, e vai ter nosso relatório. Então, a participação também é uma avaliação. Então, através dela, nós podemos avaliação, né, avaliação escrita também é uma avaliação, só que nós não temos essa avaliação aqui no estágio, nós temos a avaliação do relatório. Você vai para a aula campo, faz, traz o seu feedback para mim, né? Lá no dia da gente comentar sobre, que é um pouquinho antes da entrega final do relatório, que vai ser sobre não é um debate, vai ser a nossa discussão sobre o estágio, eu também irei avaliar. Então, assim, há processos de avaliação individuais, ao coletivo, né? Como vocês vão apresentar em grupos, dupla ou trio, pode ser que a professora queira avaliar o grupo como individual. No meu caso, individual, porque eu vou ver como que cada um desenvolveu no seu estágio, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês. Nós vamos ver sobre Libânio, nós vamos ver sobre Lucchesi, Hoffman, né, que são autores que falam sobre avaliação. E avaliação em si, gente, é interessante que, por exemplo, deixa eu só... Acabei colocando outro slide. Porque quando você vai fazer uma prova, é uma prova de vestibular, quem vai te avaliar, ele não está interessado em saber o porquê você não conseguiu aquela nota, né? Ele não está interessado se você teve uma dificuldade ali familiar e não conseguiu fazer a prova. Na escola é diferente. Na escola eu tenho que saber todos os processos, por que que o aluno não atingiu aquela meta. Então, eu avalio e dou feedback. Lá na banca do concurso, ele só vai te avaliar. Ele não está interessado em saber se você está com dor de cabeça extrema, tá? Vamos lá. Gente, eu sem querer tirei o slide aqui, que eu tô colocando outro slide. Peraí. Eita, aqui. Vamos lá. É porque eu deixei vários slides abertos e acabei compartilhando errado. Gente, eu coloquei alguns livros na, na rota. Um deles é o Didática, de Libânio. Gente,
Ele é, ele é todo o nosso conteúdo desse estágio 3. Mas igual eu falei para vocês, né? Eu tenho que indicar algumas partes dos livros. Porém, isso nada impede de você lê-lo por completo, tá? Ele é maravilhoso. Eles são as 3 partes do nosso curso, que é planejamento, prática e avaliação. Gente, perfeito. Didática, tá? Não sei se o professor de didática está passando esse para vocês, mas ele é maravilhoso. Vamos colocar aqui. Vamos. Deixa eu ver se está compartilhando. Ok, está compartilhando. Então, vamos lá, gente. Nessa aula, né, aula de número 3, porque é a sequência de estudo de vocês, que é planejamento, prática e avaliação em sala de aula. Hoje nós iremos falar sobre avaliação e aprendizagem, avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Deixa eu colocar no silencioso, toda vez eu esqueço, tá, gente? Só um instantinho. Então, vamos lá. Bem, roteiro da aula. Nesse roteiro da aula, né, propriamente dito, nós temos avaliação contínua e final. A prova, A1, A2, prova final, né? Todos nós sabemos que as escolas exigem que tenham esse documento, né? Então, ele entenda como o desempenho dos alunos é acompanhado ao longo do tempo em momentos específicos, contínua e a final. Contínua, eu vou avaliando o processo de aprendizagem dele, como ele está se saindo, tá? Tipos de avaliação, né? Conheça as modalidades. Então, nós temos a diagnóstica, para eu saber como está aquele aluno, a formativa, aquela que vai formar o conhecimento do aluno, e a somativa, aqui eu vou contabilizar, como fosse aqui, né? Fórum, como se diz, fórum, debates e o relatório somativo. Eu vou somar para dar a nota dessa avaliação, né? E o poder do feedback? Ah, eu vou lá e falo assim: olha, Juliane, olha, Urismar, eu acho que você precisa melhorar aqui. Você foi muito bom. Você soube relatar, mas esse ponto aqui, eu acho que dá para melhorar no próximo estágio. É um feedback construtivo, tá, gente? Nunca deu feedback de falar assim, ó, você não prestou atenção na aula, você nem participava nas aulas online. Nossa, como você é relapso. Não façam isso. Vocês acabam com a autoestima do aluno para estudar. E isso é gente que dá nele, viu? Porque às vezes ele já tem algo em casa que também está bloqueando ele. Às vezes o pai fala, você não faz nada, você não estuda, você não dá conta, por isso. E aí eu vou e coloco ele mais para baixo, gente, eu tô acabando com a autoestima daquele aluno para estudar, para desenvolver o potencial dele. Quantos, né, foram elevados pelo professor e eles se desenvolveram? Tanto na academia, né, na universidade, como lá na educação básica. Então, acompanhamento individualizado, abordagens para identificar e apoiar alunos com dificuldades específicas. Então, eu não posso avaliar meu aluno que tem TDAH, que tem baixa visão, do mesmo modo que eu com aquele que não tem nenhuma questão neurológica, né? Nenhum fato neurológico que dificulte a aprendizagem dele. Como o professor avalia o desempenho, né? A avaliação do desempenho dos alunos é um processo contínuo e multifacetado. Ele tem várias formas, né? Durante a aula, o professor observa a participação e a interação, as respostas às perguntas e a resolução dos exercícios. Eu estou avaliando através disso. Isso é uma avaliação.
Após a aula, a avaliação pode ocorrer por meio de atividades específicas, trabalhos e provas. O objetivo é compreender o progresso individual e coletivo. Eu não posso dar atividade antes de eu ensinar. Eu não posso avaliar antes de eu ensinar. Isso não existe, né? Então, primeiro eu dou a aula para depois avaliar o processo de aprendizagem. Então, o Lucchesi diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem. Ah, eu botei um livro também de Lucchesi lá na rota para vocês lerem, tá? A avaliação da aprendizagem possui uma dimensão didático-pedagógica, o que significa que se encontra a serviço de um projeto pedagógico. Avaliação em tempo real. Aqui eu estou avaliando tempo real. Então, observação atenta, percepção da participação, engajamento e interação dos alunos em sala. Então, se eu vejo essa participação e engajamento, aí digamos que o aluno lá na prova não conseguiu, mas eu consegui ver que na sala de aula ele conseguiu fazer a atividade, só que na prova ele bloqueia. Gente, tudo isso é avaliação, tudo isso é avaliação. Vai do professor ter essa sensibilidade também. Poxa, o aluno conseguiu lá na atividade, eu vi que ele conseguiu, mas na prova deu um branco, o menino não conseguiu, e aí? Esse menino vai reprovar? Vai com nota baixa? Como é que podemos fazer para que esse aluno consiga alcançar, porque você viu que ele entendeu o conteúdo, né? Alcançar a nota. Perguntas e respostas, análise da compreensão e raciocínio através de questionamentos diretos. Vocês podem fazer isso também. Atividades práticas, avaliação da aplicação do conhecimento, exercícios e projetos em andamento. Então, eu posso trazer projetos, né, atividades que possam ter essa avaliação, que possam me dar esse feedback também, né? O professor tem um feedback da aprendizagem, através de quê? Dos exercícios, das tarefas, dos projetos, dos trabalhos em grupos. Tipos de avaliação utilizados, né? Então, eu tenho alguns tipos aqui que são eficazes, que é a diagnóstica, identifica conhecimentos prévios e lacunas antes do início de um novo conteúdo ou etapa. Então, na minha aula de língua inglesa, eu trago lá present perfect, eu trago simple past, eu trago relative pronouns, eu trago comparative and superlative form, para eu ver se dentro dessa gramática básica, ele tem um conhecimento, pelo menos básico, para eu poder aprofundar no inglês. Entendeu? Se eu vejo que a turma tem um nível avançado, intermediário, né, de inglês, eu posso trabalhar só em língua inglesa. Vocês vão trabalhar com espanhol, só com espanhol. Ah, não, vou um pouquinho mais lento, porque eu sei que a maioria da turma, pela minha atividade diagnóstica, não conseguiu. Coisas básicas do espanhol, né? Então, a formativa. O que é essa formativa? Monitora o progresso contínuo do aluno, oferecendo feedback constante para ajustes e melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Eu estou formando, né, através do progresso contínuo, através do feedback, para que tenha esse processo de melhoria no ensino-aprendizagem. É a formativa. E temos a somativa. O que é a somativa? Verifica o aprendizado ao final de um período, unidade ou curso, né? Digamos que é a prova final, um exame final, né? E aí, um valor estipulado para aquelas atividades, né? Ou atividade. Então, nós temos diversas formas de provas diagnósticas, você pode trazer para os seus alunos no início das suas aulas, para saber como é que eles estão, né? Se eles têm aquele conhecimento. Já pensou, você traz o conhecimento e implanta ali, você vê que ninguém sabe nada. Aí você só se aprofunda, sendo que você pode dar uma paradinha. Estou pedindo para eu sair, né? Continuar na chamada. Então, você pode se aprofundar, né? Ou não, você pode dar uma brecada ali.
Então, nessa atividade, né, diagnóstica, ajustar, né, sua prática pedagógica às necessidades reais dos alunos. Então, eu tenho um aluno ali que ele tem uma dificuldade por causa da questão que ele tem, né, cognitiva, um TDAH, que dificulta um pouco a prestar atenção. Então, às vezes, eu não posso fazer a mesma atividade diagnóstica também, né? Então, Hoffman diz o seguinte: a avaliação diagnóstica é um instrumento que subsidia o professor no planejamento e replanejamento da sua ação. Então, eu tive ali uma atividade diagnóstica, vi que a turma não tem aquele conhecimento como eu esperava, eu vou replanejar o que eu tinha planejado. Olha que interessante, né? Ah, professora, é muito trabalho, professora, é muito trabalho, eu já planejei, vou replanejar. Mas você quer que seu aluno tenha um resultado, né? Que o aprendizado dele chegue à excelência, não é isso? Então, você tem que replanejar. O feedback oferecido, né? Então, ele tem que ser claro e objetivo. Comunique pontos fortes e áreas de melhoria de forma direta. De forma direta, tá? Oportuno. Então, não vou chamar na frente dos outros e dar o feedback. Às vezes, ali no cantinho, olha, eu observei sua atividade, eu vi que você tem um pouco de dificuldade com pronomes. Vamos focar nisso. Você entendeu a outra parte, mas vamos focar nisso que você vai conseguir. Oportuno, tá? Momento que você não também constrange o aluno. Focado na aprendizagem, direcione o feedback para o processo e os resultados do aprendizado. E encorajador, incentive a autorreflexão e o esforço contínuo do aluno. Então, você tem que encorajar esse aluno a buscar e a se aprofundar na aprendizagem, não só em sala de aula, mas além da sala de aula. Mostre links, mostre livros que ele pode pesquisar, né? Então, acompanhamento das dificuldades. Gente, essa escuta ativa, para que na minha avaliação eu veja um resultado bom, ela precisa existir, né? Individualizado, porque cada aluno é único, gente. Cada aluno é um. Por mais que a turma seja em peso, né, com um avanço cognitivo melhor, né, que seja, como digamos, inteligentes, cada um é cada um, tá? Então, conversas individuais, revisão de conceitos específicos, atividades de reforço personalizados, baixa visão, TDAH, autismo, né? Então, não posso dar o mesmo para todo mundo. Minha mãe dizia que você não é todo mundo, mas nem todo mundo é igual. Encaminhamento para apoio especializado, se necessário. Eu observei que o aluno ali, eu avaliei. Vi que o aluno precisa de uma ajuda complementar e a escola tem esse suporte, eu encaminho para esse suporte. Posso conversar com a coordenadora e ela encaminha o aluno, né? Então, este processo demonstra o compromisso do professor com o sucesso de cada estudante. Gente, é cansativo, mas é compensador quando você começa a ver o resultado. Esse feeling, esse sentimento de meu aluno precisa de mim, é o sucesso do seu aluno, tá? O professor como mediador, né? Guiar, orientar o aluno em seu percurso de aprendizado. Oriente, é por aqui. Apoiar, oferecer suporte contínuo para superar desafios. Então, você oferece suporte. Você fala assim, não, vamos lá, temos aqui um reforço de língua portuguesa. Participe, apoiar, estou aqui, né? O que você precisar, eu vou atrás para você também. Posso conversar com seu pai, com sua mãe, pedir para a coordenação conversar para que você venha,
né? Inspirar. Você anda inspirando seu aluno? Quando você avalia seu aluno está te avaliando também. Ele está te avaliando. Então, motivar e despertar a curiosidade pelo conhecimento. E sobre a nossa conclusão, eu tenho aqui Lucchesi, Hoffman e Libânio. São 3 autores que são fundamentais para a prática em sala de aula. Estudem, né? Leiam o material complementar, que está maravilhoso, e se aprofundem mais sobre avaliação. Não pegue aqueles professores que era ferro e fogo, como a gente já teve, né, em faculdade. Não aqui na faculdade, eu acho que o pessoal da UAB não é assim. Mas na escola a gente viu muito isso. No ensino médio, ensino fundamental, né? Então, vamos ser diferentes na avaliação, ser mais sensíveis à avaliação, ok? E é isso, pessoal. Ficou o último slide aí como bons estudos, né? Mas espero que vocês tenham entendido sobre avaliação. A avaliação não é ferro e fogo, a avaliação é contínua, a avaliação tem um propósito, né? Se eu não alcancei aquele meu propósito, eu preciso replanejar minha aula e avaliar de outra maneira, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e é isso aí. E até a próxima.